Caríssimos irmãos, caríssimas estimadas irmãs e amigos internautas, que nesta noite, mais uma vez, a paz do nosso Mestre Jesus possa estar em nossos corações. Vivemos no planeta Terra hoje em torno de quase 8 bilhões de habitantes. Assim, entendemos que estamos no mundo material, que dependemos das coisas materiais para a nossa sobrevivência. Uma desses recursos é o nosso próprio corpo físico, que é material. Mas, conforme o Livro dos Espíritos, que dia 18 de abril agora estará completando 169 anos desde o seu lançamento, em 18 de abril de 1857, em Paris, na França, pelo codificador Allan Kardec, o nosso espírito, dizem os espíritos através de Allan Kardec, que somos imortais. Mas estamos vivendo no mundo material, circulado das coisas mundanas, rodeado, cercado das coisas mundanas. Entretanto, o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 3, os espíritos, através do codificador Allan Kardec, definem o planeta Terra como sendo um planeta de provas e expiações, aonde ainda prevalece o mal. O mal predomina no planeta Terra. E hoje, neste preâmbulo que acabamos de falar, em que estamos no mundo material, no mundo de provas e expiações, trazemos a proposta esta noite intitulado sob o tema A Riqueza. Ora, percebemos que os grandes homens que tiveram aqui na Terra, como Jesus, Buda, Chico Xavier, Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce, e tantos outros espíritos missionários, que foi o caso de Francisco de Assis, e tantos outros, eram espíritos, homens, mulheres, desapegados dos valores materiais, totalmente desapegado às coisas mundanas, desapegado em relação ao dinheiro, em relação ao sexo, aos entorpecentes, lícitos ou ilícitos. Espíritos missionários que superaram a avareza, superaram o orgulho, o egoísmo, superaram a vaidade. E quando falamos a riqueza, recorremos ao Mestre Jesus, quanto jovem, por sua vez, um jovem aproximando-se de Jesus, um jovem rico, influente na sua cidade, perguntou para Jesus:
o que ele deveria fazer. Mestre, o que eu devo fazer para possuir a vida eterna? Conheço todos os seus mandamentos, conheço todos os seus ensinamentos, mas o que é preciso eu fazer para possuir a vida eterna? Jesus, então, respondendo-lhe, disse: vá, vende toda a sua riqueza, todos os seus bens, todo o seu pertence, volte e siga-me. O jovem não seguiu Jesus, porque não conseguiu desfazer da sua riqueza. Mas é preciso entendermos, caríssimos irmãos, estimadas irmãs, que Jesus, embora falando por parábolas, buscando alegorias, ilustrar sua fala, ele quis dizer ao jovem que tirasse o seu coração, a sua paixão da riqueza, que deixasse de ser avarento para que pudesse seguir os seus ensinamentos. Jesus, em momento nenhum, condenou a riqueza. Jesus, em momento nenhum, condenou os bens, os pertences daquele jovem. Na verdade, Jesus disse a ele: se queres me seguir, tenha um coração mais puro, mais benevolente para com os outros, usando da indulgência às faltas alheias, do perdão das ofensas, no exercício da caridade, o exercício do bem para com todos. Como que eu posso ser caridoso se eu sou egoísta? Dar, doar, exige o coração mais puro, menos contaminado de avareza, de apego às coisas mundanas. Em síntese, caríssimos irmãos, estimadas irmãs, Jesus em momento nenhum condena a riqueza. Ele diz para que nós possamos ser pessoas boas. Se Deus nos concedeu a oportunidade de sermos ricos materialmente, falando nesta terra, nesta reencarnação, é para que essa riqueza seja bem aplicada, ou seja, ela seja também repartida com os demais, gerando emprego, dando oportunidade para que as pessoas cresçam na vida, doando o nosso supérfluo, porque fácil se torna doarmos aquilo que nos está sobrando, doar aquilo que não nos vai fazer falta. Difícil é doar o necessário. Difícil é doar aquilo que realmente vai nos fazer falta. Então, torna-se, obviamente, um treinamento para nós, para todos nós, doarmos o que está sobrando, doarmos o supérfluo. Ou seja, na época de frio, digamos que eu vou doar um casaco porque eu não uso mais. Está sobrando no meu guarda-roupa. Eu vou doar algumas roupas, um par de sapatos, porque está sobrando no meu guarda-roupa. Mas o difícil é eu doar aquilo que vai me fazer falta. Aquilo que eu uso. Aquilo que eu ainda necessito. É claro que isso é uma condição de cada um. Jesus não pediu que nós saíssemos doando a nossa riqueza. Sim, trabalhamos, lutamos para conquistar as nossas vitórias, adquirirmos uma casa própria, mobiliarmos a nossa casa, buscarmos ter um plano de saúde para ter um atendimento com mais qualidade. Enfim,
Buscamos dar uma boa educação, uma boa escola aos nossos filhos, uma boa universidade, um melhor estudo dentro do possível, e isso tudo gera custo, gera gasto. Por isso que os pais, as mães, trabalham exaustivamente para dar conforto aos seus filhos, para deixar herança. Ora, voltamos a dizer, não é proibido, não há nada errado. A questão é o que eu estou fazendo das oportunidades da minha vida. Eu posso ser uma pessoa de posses, mas também, simultaneamente, ajudar aquele que necessita. Ora, existe um livro intitulado de Chico Xavier, através do espírito de Emmanuel, intitulado Dinheiro. Olha que interessante. Emmanuel, através do médium Chico Xavier, escreve com ele e dá o título ao livro Dinheiro, mostrando a importância do dinheiro. Se estamos doentes, precisamos tomar uma medicação para a nossa reabilitação, obviamente, precisamos adquirir, comprarmos um remédio, e para isso tem que ter dinheiro. Há um custo para que eu possa materialmente reabilitar minha saúde, para que eu possa ir ao centro espírita com meu transporte próprio ou através do transporte coletivo, há um custo. O combustível que eu tenho que alimentar no meu automóvel, na minha motocicleta, ou o transporte público que eu tenho que custear o preço da passagem. Tudo isso há um custo, há um preço. Tudo na vida tem um preço. O preço material, através dos valores, dos numerários, e o preço sentimental. O preço sentimental, esse realmente não tem preço. Quanto custa para amar o próximo? Quanto custa para perdoar? É incalculável. Não tem um valor, não tem uma dimensão, não tem uma extensão exata. Mas a riqueza tem. Quantas pessoas são ricas e vivem somente no seu mundo? A riqueza, caríssimos irmãos, estimadas irmãs, a riqueza é uma provação difícil. Da mesma forma que a pobreza é uma provação difícil, a riqueza também é uma provação difícil. Porque juntamente com a riqueza vem o assédio das pessoas, vem as tentações, tanto dos encarnados como os desencarnados. Dizem os espíritos que todos nós, nesse processo de encarna, desencarna, há milhões de anos, todos nós já experimentamos a riqueza, já experimentamos a pobreza. E contudo, caríssimos irmãos, estimadas irmãs, é necessário refletirmos, sem nenhuma hipocrisia, sim, com pés no chão, vivendo a realidade, que não é a riqueza que vai definir se somos pessoas boas ou não. É o nosso caráter, é a nossa conduta. Podemos ter um empresário, uma pessoa extremamente de posses, uma pessoa humilde, e podemos encontrar na vida uma pessoa materialmente paupérrima, que mora num casebre, numa choupana, totalmente orgulhosa. Então, a posição social que nós ocupamos não vai definir o nosso caráter.
São as nossas ações, as nossas atitudes é que vai construindo o nosso caráter, a nossa personalidade e a consolidação das nossas atitudes. No livro intitulado A Hora do Adeus, do jovem Luiz Sérgio é um espírito que desencarnou num acidente automobilístico na cidade de Brasília. Ele morava em Brasília nos anos 70 e veio a falecer em um acidente de carro. Depois de muitos anos, ele começa a escrever livros espíritas através da médium Irene Pacheco. E um desses livros, intitulado A Hora do Adeus, ele, o espírito de Luiz Sérgio, ele narra com riqueza de detalhes o que se passa durante o velório, durante a realização de um funeral, os bastidores de um funeral. E tem, obviamente, vários casos que ele narra, e tem um caso muito interessante que ele nos conta de um senhor que era rico, mas muito avarento, muito apegado ao dinheiro, muito apegado às coisas materiais. Aquela pessoa que fazia conta de centavos, não ajudava ninguém, não doava nada para ninguém, enfim, somente acumulando riqueza e totalmente egoísta e avarento. Esse senhor faleceu. E lá estava Luiz Sérgio, com os amigos benfeitores espirituais, com a equipe, para ver como se comportava o seu espírito naquele momento onde ele estava sendo velado na capela. E Luiz Sérgio observou com os amigos benfeitores espirituais que em um determinado momento chegou uma pessoa conhecido dele e queria prestar uma última homenagem àquele senhor. Então esse rapaz que entrou no velório para prestar a última homenagem ao falecido, esse senhor que era muito avarento, que era muito egoísta, estava lá o seu corpo sendo velado, esse senhor queria prestar última homenagem a ele. Então pegou a vela e colocou a vela e acendeu. E colocou entre as suas mãos que estava ali, na mão do cadáver dele. E acendeu a vela. E fez uma oração. Quando ele acendeu a vela e fez a oração, diz Luiz Sérgio, o seu espírito, que estava ali acompanhando o seu próprio funeral, e diga-se de passagem, caríssimos irmãos, estimadas irmãs, isso é muito comum, vocês vão encontrar no Livro dos Espíritos essa questão, no capítulo onde Allan Kardec retrata a questão quando chegarmos no mundo espiritual. Mas, voltando ao velório desse senhor rico, segundo Luiz Sérgio, quanto essa pessoa, este jovem, esse senhor colocou a vela e acendeu, o espírito desse senhor rico começou a querer, tentou apagar a vela, soprando, tentando apagar a vela. E dizendo, tem que apagar essa vela, vai queimar, a vela custa dinheiro, está gastando dinheiro à toa. Só que ele estava em espírito e não conseguiu apagar a vela. Ele soprava em vão, ia ficar soprando ali até a vela derreter toda,
porque ele estava em espírito vendo aquela situação que estava acontecendo no seu funeral. Ou seja, o seu corpo ali, com uma vela nas suas mãos, dentro do caixão, e ele tentando apagar em vão. Porque aquilo estava incomodando, porque estava gastando a vela. Ele era contra tudo que se dizia do verbo gastar. Vejam só a mente doentia que ele criou. Ele era tão apegado ao dinheiro dele, às coisas dele, que ele ficou incomodado que a vela estava acesa e que estava gastando a vela. E em vão, ele não, obviamente, não conseguiu apagar a vela. E a vela ficou lá queimando até o fim do funeral. E ele tentando apagar a vela. Então veja só, caríssimos irmãos, estimadas irmãs, que tortura para esse espírito. Se uma vela, veja bem, se uma vela acesa o torturou, imagine então quando ele vê a divisão dos seus bens, do inventário, do seu espólio. Fulano vai ficar com isso, ciclano vai ficar com aquilo. Morrer do lado de lá ele não vai, porque ele já está morto. Ele vai continuar vivo mais do que nunca. E o espírito, caríssimos irmãos, estimadas irmãs, sofre muito. Não dorme. Aí cria-se uma obsessão terrível, porque fica totalmente preso. Ele cria uma espécie de fluido, do qual ele fica preso no seu próprio fluido, tentando se libertar e não consegue. A sua mente não desliga das coisas materiais. É como uma pessoa aqui na Terra, como nós aqui na Terra, posso dar um exemplo, emprestar uma certa quantia de dinheiro para um amigo e ficar pensando assim, pensar, mas emprestar aquele dinheiro a contragosto, sem que a pessoa saiba. Eu vou emprestar aqui, mas no fundo eu não queria emprestar. Mas eu vou emprestar porque foi minha esposa que pediu, enfim, foi minha mãe que pediu. E a pessoa fica, será que vai me pagar? Oh, meu Deus, se não pagar, como é que eu vou fazer? Então, a pessoa começa a criar aquele pensamento contínuo, repetitivo. Ela não dorme direito, ela não alimenta direito, ela fica só pensando se aquela pessoa vai pagar ela na data certa, conforme combinado. Meu Deus do céu. E às vezes aquele dinheiro nem vai fazer falta para a pessoa se ela não pagar dentro daquele prazo. Porque ela tem de sobra. Mas a pessoa fica ali, se martirizando, remoendo aquilo por dentro, fica adoecendo. E quando a pessoa paga, ela sente aliviada, ela sente um alívio. Por quê? Porque ela vive o material. Ela está envolvida de tal forma que o lado espiritual, o lado espiritualizado, não surge efeito na vida dela. Então devemos entender, refletirmos da seguinte forma: o dinheiro é importante e com ele podemos ajudar as pessoas que estão próximas de nós, a quem nós quisermos, mas não é tudo. Não é tudo. Do mesmo jeito que Deus nos dá a oportunidade, ele pode tirar. Quantas pessoas que vão à falência depois de uma certa idade? Se fizermos mau uso do dinheiro, nós vamos responder por isso quando chegarmos no mundo espiritual. Então, esses nossos irmãos, embora deixar bem claro aqui, que não estamos aqui para julgarmos ninguém. Como já dizia Jesus, atira a primeira pedra aquele que estiver sem pecado. Ninguém atirou, porque são todos pecadores. E nós somos todos pecadores. Todos nós erramos um dia. Ou vamos errar novamente, mais cedo ou mais tarde. Então, não existe perfeição ainda. Mas estamos aqui na Terra aprendendo, tendo a oportunidade de acertarmos mais e errarmos menos. Então, por isso que nós vamos responder. Obviamente, nós vamos responder pela riqueza que Deus nos confiou, nós vamos responder pelos nossos atos. Nós vamos receber da vida
Nós vamos receber da vida tudo aquilo que estivermos dando à vida. É lei de ação e reação. Ora, nós não estamos ainda na condição de um Francisco de Assis, de fazermos votos de pobreza. Nós estamos ainda na condição de poder, sim, tirar um pouco daquilo que nós temos para ajudar o outro. Nós temos condições de tirar um pouco mais e ajudar o outro. É assim que funciona a vida. O espírito de solidariedade, o espírito de fraternidade. Ora, no século XIX, Barão de Mauá, Irineu Evangelista de Souza, mais tarde foi intitulado, recebeu o título de Barão de Mauá, ele veio da pobreza. Perde os pais, perde a mãe com 13 anos, o tio o levou para morar com ele no Rio de Janeiro. Até os 14, 15 anos andava descalço. Não tinha sequer condições de ter um chinelo, um par de sapatos. Ele foi ter um par de sapatos com 15 anos de idade. Trabalhava na mercearia do seu tio. O seu tio faleceu, deixou a mercearia para ele. Ele assumiu a mercearia do tio, que estava em processo de falência no Rio de Janeiro. Ele recuperou aquele mercado, aquela mercearia, os clientes, os devedores, não tinha como pagar o que devia seu tio. Agora ele, que era herdeiro, que estava buscando receber, e como não recebia, ele era muito inteligente, ele começou a receber as dívidas em forma de gado, de animais, de ração, de mercadoria. Ele foi reestruturando o mercado que era do seu tio. Com 30 e poucos anos, Irineu Evangelista de Souza compra algumas ações do Banco do Brasil e mais tarde as ações valorizaram de tal forma que ele passa a ser um dos maiores acionistas do Banco Público do Brasil. E ele foi enriquecendo de tal forma que no estaleiro no Rio de Janeiro fabricou 79 navios, foi o pioneiro na abertura na estrada de ferro do Império. Foi na Inglaterra, aprendeu a falar inglês, assumiu uma multinacional e foi enriquecendo de tal forma que chegou a comprar o banco na época do Uruguai, enriquecendo. E a esposa sempre falando: Irineu, chega, tá bom, você é um dos homens mais ricos do Brasil. E ele sempre querendo mais. Já com o título de Barão de Mauá, em um determinado momento, em uma questão política, na Bolsa de Valores do Uruguai, ele aplica toda a sua fortuna e perde. Ou seja, ele fica pobre da noite para o dia. O Barão de Mauá. De barão, ele passa a ser uma pessoa simples e volta para a sua terra natal, lugarejo chamado Arroio Grande, no Rio Grande do Sul. Então vejamos, ele foi um dos homens mais ricos do Brasil na sua época, no século XIX, Barão de Mauá. Depois faliu. Perdeu todo o seu patrimônio, perdeu fazendas, perdeu as ações no Banco do Uruguai, perdeu as ações que ele tinha no Banco do Brasil, como acionista, perdeu várias terras, perdeu os empregados, foi com ele a esposa e o filho.
E assim a vida vai nos ensinando. Da mesma forma que a gente sobe, a gente pode descer. Isso não é praga que nós estamos rodando. É lei natural, é as provações que todos passam na vida, como também às vezes o contrário. A vida da pessoa, ela viveu quase a vida toda na pobreza e na miséria, de repente ganha um dinheiro, uma herança, ou acerta no jogo, ou consegue uma coisa melhor e começa a ganhar dinheiro e fica rica. Então vejamos que Deus não nos proíbe de nada. Tal é, em O Livro dos Espíritos, onde Allan Kardec retrata a questão da lei de liberdade, na questão de número 843, ele pergunta aos nossos amigos benfeitores espirituais: tem um homem o livre-arbítrio dos seus atos? Tem um homem o livre-arbítrio dos seus atos? Ou seja, nós temos a liberdade de escolha? Essa é a pergunta que Allan Kardec faz aos benfeitores espirituais. E eles respondem: pois temos a liberdade de pensar. Vejam só, olha a resposta. Pois temos a liberdade de pensarmos, igualmente a de realizarmos. Sem o livre-arbítrio, o homem seria uma máquina. Sem o livre-arbítrio, o homem seria uma máquina. E sabemos que máquina nós não somos. Somos dotados de livre-arbítrio, de opção de escolha. Podemos escolher o que nós queremos. Porém, responderemos pelas nossas escolhas. Eu não sou obrigado a ir trabalhar. Eu não tenho obrigação. Ah, mas está lá, você assinou o contrato, você é seletista, está na sua carteira de trabalho, seu horário, você tem que ir. Ter que ir, eu tenho, mas eu não sou obrigado. Se eu quiser faltar, eu falto. Porém, corro o risco de sofrer sanções, de sofrer penalidades, de ser mandado embora por justa causa, receber uma advertência formal, por escrito. Compreendem? Então, tudo isso nós vamos entendendo, que nós fazemos as nossas escolhas. Mas tudo está condicionado a uma reação daquilo que nós vamos colher. Então, é necessário refletirmos nessa noite sobre o que somos, o que estamos fazendo em prol da nossa melhora moral, da nossa melhora espiritual, de buscarmos de sermos pessoas melhores do que éramos ontem, e para que amanhã sejamos melhores do que somos hoje. É assim que funciona a vida. Como já dizia o abnegado Francisco de Assis, é dando que se recebe. E na questão do desapego das coisas materiais, um fato interessante é do Dr. Bezerra de Menezes, quando aqui esteve na Terra, como médico. Ele chegou a ser vereador, chegou a ser deputado. Vejam só que interessante. Ele chegou a ser vereador, deputado e morreu pobre. Bezerra de Menezes, doutor Bezerra de Menezes, morreu pobre. Sem nada. Não tinha dinheiro para nada. Porque tudo que ele ganhava, ele doava, ele repassava para os pobres. Certa ocasião, ele estava atendendo no seu consultório e ele trabalhava da seguinte forma, como médico homeopata. Quem tem dinheiro, pagava a consulta. Quem não tinha dinheiro, não pagava. Então, vocês imaginam, milhares e milhares, centenas e centenas de pessoas, ele consultava sem cobrar um centavo sequer. E receitava. Em certa ocasião, ele atendeu uma senhora e ele, então, prescreveu a medicação e entregou a receita para aquela senhora. E a senhora, quando pegou a receita das mãos do Dr. Bezerra de Menezes, aquela senhora começou a chorar.
chorando, ele falou: o que que foi, minha irmã? O que que há? Ela: seu doutor Bezerra, você me desculpe, me perdoe, o senhor me passou aqui essa receita, mas eu não tenho dinheiro para comprar. Não tenho um centavo, eu sou muito pobre, eu não tenho dinheiro. Ele então levou as mãos ao bolso para lhe dar algum dinheiro para que ela pudesse comprar o remédio. Então, quando ele leva as mãos ao bolso, ele percebe também que ele não tinha, que ele estava igual aquela mulher, sem nenhum numerário, sem nenhum recurso naquele momento. Imediatamente, ele pega o seu anel de ouro, de formatura de medicina, entrega àquela mulher e diz a ela: vá, vende e compre o seu remédio. Vejam só, ele se desfez imediatamente, sem pensar duas vezes. Tirou o anel do seu dedo de formatura de ouro, colocou na mão daquela mulher, para que ela a vendesse com o dinheiro que ela arrecadasse, ela pudesse ir à farmácia e comprar os remédios que ele havia prescrito para ela. Tamanho o desapego das coisas mundanas do Dr. Bezerra de Menezes. Nós não estamos nessa condição ainda. Talvez alguns estejam, outros não. Enfim, não vamos generalizar. Mas, vejam só, ele fez porque ele quis. Ele poderia muito bem falar: ai, minha irmã, infelizmente, eu também não tenho nenhum recurso aqui. Mas, até hoje, ele trabalha no mundo espiritual como médico, aqui na região da Terra, atendendo os enfermos, aos necessitados, e um espírito de luz, do qual sempre atendeu os menos favorecidos que não podia pagar uma consulta, ou mesmo aquele que não pudesse comprar o remédio, que foi o caso daquela senhora. Se Deus deu a medicina para ele, foi também para que ele pudesse, no exercício da profissão, exercer o bem ao seu semelhante. A mesma coisa somos nós. Independentemente da nossa profissão, independentemente da nossa posição social, independentemente da nossa posição que ocupamos na família, na sociedade. Nós temos condições muito de sermos pessoas melhores do que já somos, de amar mais, de ser algo mais de bom para o próximo, para aquele que sofre, para aquele que tem menos do que nós. Não só no sentido de valores materiais, de valores mundanos, principalmente, caríssimos irmãos, estimadas irmãs, de valores morais. Ninguém paga sem estar devendo. Ninguém recebe sem estar merecendo. A vida é o sopro aqui na Terra. Ela passa num piscar de olhos. O tempo voa e não volta. Como dizia Chico Xavier, embora não possamos voltar atrás e começar de novo, embora não podemos voltar atrás e começar de novo, mas que possamos começar agora e fazer um novo fim, dizia Chico Xavier. Então vejamos, caríssimos irmãos, estimadas irmãs, como já dizia Buda, na 7ª linha do budismo, ele dizia assim: enquanto nós, dizia Buda, enquanto nós damos um passo em direção a Deus, ele, Deus, caminha 1000 passos em direção a nós. Então vejamos a bondade da espiritualidade que nos colocou essa doutrina que nos conforta, que nos traz esperança, que nos dá o suporte necessário
para as nossas aflições, para os nossos sofrimentos, que nos dá a oportunidade de servirmos, que nos dá a oportunidade de doarmos, de recebermos. Embora toda religião com base fundamentada no amor do Cristo, nos ensinamentos cristãos, nos dá essa condição de nos tornarmos pessoas melhores a cada dia, de nos tornarmos homens melhores, mulheres melhores a cada dia. Dificuldade todos nós temos. Problemas é todo dia e toda hora. Nem por isso devemos negar que somos felizes. E, acima de tudo, que somos capazes de fazer o melhor para o nosso próximo. O melhor naquilo que estiver ao nosso alcance, dentro das nossas condições, dentro das nossas limitações. Porque em determinadas circunstâncias, foge ao nosso alcance, foge ao nosso controle e não podemos fazer nada. Mas através da prece, da oração, nós conquistamos, nós vencemos, nós vamos em frente, nós caminhamos. Porque a prece é tudo, diz Emmanuel. A prece é tudo. Já dizia o filósofo René Descartes na França, penso, logo existo. Ora, se René Descartes já dizia penso, logo existo, na prece, quando nós projetamos os nossos pensamentos, buscando a paz, buscando o equilíbrio, buscando a saúde, as coisas vão acontecendo em nosso favor, em favor daqueles que nos cercam, em favor daqueles que amamos, até mesmo em favor daquelas pessoas que não falam a nossa mesma língua, aquelas pessoas do qual nós não temos nenhuma simpatia. São divergências do passado, são inimigos de vidas passadas, mas nós estamos aqui é para servir, sem olhar a quem. Servir sempre, mas lembremos-nos, servir com o espírito da boa vontade. Se façamos, busquemos fazer com a boa vontade, com as melhores intenções possíveis, para termos paz e para carregarmos o tesouro da consciência tranquila. E que Deus possa nos amparar, possa nos proteger, nos dando saúde, fortalecendo os nossos caminhos e renovando os nossos pensamentos e as nossas atitudes. Ante os pesares da vida, observa a alma querida, a dor que ilumina a vida. Sob as provas tais quais são, a terra é uma grande escola de que temos usufruto, lembrando enorme instituto de trabalho e de elevação. Nascemos e renascemos, atendendo às leis concisas, conforme as lições precisas que temos nos para dar, no serviço que nos cabe, aquele com quem vivemos já sem ponto supremo do nosso próprio lugar. Nas tarefas em que estejas, cumpre o dever que te assiste. Se a vida parece triste, não te queixes de ninguém. Cada pessoa na terra intimamente é chamada a servir, de estrada a estrada para a vitória do bem. O homem robusto e moço que administra a riqueza traz por suas vezes rude e acesa a fogueira da aflição. A mulher que exhibe ao colo joias em forma de luzes, às vezes tem muitas cruzes por dentro do coração. Nunca censures, trabalhe, crê, auxilias e não temas, cada qual guarda problemas. Em forma de sombra e de dor, quem mais serve e mais perdoa é aquele que se renova, vencendo de prova em prova na grande escola do amor. Que assim seja, Senhor.